Bom dia, oitavos anos! Nossa aula de hoje, dia 7/7, correção de atividade sobre regência verbal, revisão do conteúdo com base nas questões do caderno de atividades que se encontram nas páginas 9 a 17. Todo mundo animadinho, Júlio, todo mundo preparado para tirar dúvidas, para sair daqui hoje com todas as dúvidas que a gente tinha sobre regência verbal sanadas. Nós vamos sair daqui hoje craque em regência verbal. E para iniciar a regência verbal, a nossa primeira questão, ela faz uma revisão sobre a transitividade verbal. Eu já deixei a resposta aí, porque não vai fazer diferença, até porque nós vamos entender de onde vieram essas respostas e como nós chegamos a essa conclusão aí. Ok? Então, a primeira questão, ela vai revisar a regência verbal. E o que a regência verbal tem a ver com transitividade verbal? Tudo a ver. A transitividade verbal, ela define se o verbo é transitivo ou intransitivo. Enquanto a regência, ela vai demonstrar para a gente a presença das preposições que são pedidas pelos verbos transitivos indiretos. Então, vamos relembrar. Verbo intransitivo não precisa de complemento nenhum. Verbo transitivo, ele pede um complemento. E eu posso ter 3 tipos de complemento. Um complemento sem preposição, que diz para mim que o verbo é transitivo direto. Um complemento com preposição, que diz para mim que o verbo é transitivo indireto. E um complemento que, na verdade, corresponde a 2 complementos, um com e um sem preposição. Então, nós vamos fazer a correção dessas questões e vamos relembrando em cima de verbo por verbo como que surge essa classificação da transitividade. Letra A. Ela pagou o livro. Vamos lá, o verbo é pagou, já está destacado para a gente. Quem paga sempre paga algo a alguém. Essa é a lógica. Mas nesse caso aqui, eu não tenho os 2 complementos. Eu só tenho que quem paga, paga algo. Então, partindo dessa lógica, o verbo pagar. Quem paga, paga algo. Esse algo aqui é o nosso complemento verbal. E eu não tenho preposição. Então, eu sei que se eu parar a minha frase aqui, ó, ela pagou. Qual é a pergunta que vocês vão fazer? Pagou o quê? Ou seja, o verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. Se quem paga, paga algo, esse algo não tem preposição. Portanto, eu tenho agora um verbo transitivo direto. Ok? Então, vamos lá. Nessa primeira oração, eu tenho o verbo pagar. Quem paga, paga algo. No caso, é o livro. Ele é um verbo transitivo direto. E isso é bem nítido quando a gente analisa a frase B e C. Porque eu tenho o mesmo verbo, ó, pagou e pagou. Só que aqui na letra B, eu tenho que quem paga, paga a alguém. Então, pagou ao colega. Então, eu tenho um verbo transitivo, porque paga a alguém, e ao colega é o nosso complemento. E aqui eu tenho uma preposição, esse azinho que aparece aqui, ele é uma preposição. Então, agora eu tenho um verbo transitivo indireto. Na letra C, eu tenho ela pagou o livro ao colega. Olha o que foi feito, foi juntada a frase A e B. E aí nós vimos que quem paga, paga algo a alguém. Então, agora o verbo virou um verbo transitivo direto e indireto. Nossa, Carla, mas é o mesmo verbo com 3 classificações diferentes? Sim, porque nós vamos analisar o quê? O contexto da oração. Nunca esquecer disso. Eu sei que o verbo pagar, ele é um verbo transitivo. E aí você vai completar com pagar algo, pagar a alguém ou pagar algo a alguém. Então, o verbo é o mesmo, só que o complemento usado, ele se diferenciou. Na primeira é um verbo transitivo direto, na segunda é um verbo transitivo indireto
E na terceira, um verbo transitivo direto e indireto. Observem que o verbo era o mesmo, precisou do complemento. Então, eu tive 3 casos de verbos transitivos. Só que eu quis fazer o verbo transitar. O que é o verbo transitar? Tirar ele do seu estado normal de verbo transitivo e fazê-lo virar um verbo intransitivo, um verbo que não tenha que não precise de complemento, desculpa, que não tenha complemento verbal. Então eu disse assim, ó, ela comeu, pagou e saiu. Observem que se eu dissesse ela comeu e pagou, ponto. Se eu parasse aqui, olha, pagou, eu nem precisaria colocar mais um verbo. Porque eu disse que ela fez aquilo ali e acabou. Eu não precisei complementar, eu não precisei completar o verbo. Portanto, nesse último caso, na letra D, o verbo pagou virou um verbo intransitivo. Ou seja, correto, Julie, o que define a transitividade do verbo, primeiro, é o contexto e o complemento que aparece, porque o complemento ele faz parte do contexto. Eu quero mostrar o quê? O que foi pago, para quem foi pago, ou eu quero apenas mostrar que a pessoa praticou o ato de pagar. Entenderam, pessoal? Então, a letra A, B, C e D, nós temos 4 orações com o mesmo verbo. E o que eu tenho que analisar? O contexto dessa oração. São contextos diferentes, precisando, portanto, de complementos diferentes. Na letra D, eu nem precisei de complemento, eu apenas quis indicar a ação. Ela pagou. Ponto. Então, agora ele virou intransitivo. E aí nós vamos lembrar de uma fala que eu fiz com vocês quando a gente revisou transitividade verbal. Os verbos transitam, ou seja, eles não possuem transitividade fixa. Não dá para eu chegar aqui e guardar assim, toda vez que aparecer o verbo pagou, ele é verbo transitivo indireto. Não, não dá para funcionar assim. Não tem como você guardar dessa forma. Você precisa o quê? Lembrar que o que eu estou analisando é o contexto e o complemento que aparece ali por causa do contexto. Pessoal, deu para entender? Ficou claro para a gente? Se tem alguém que ainda não entendeu, pede aí para repetir. Eu estou indo bem devagarinho para quem tiver dúvida e pontuando no chat, pedindo para repetir, para responder, ok? Então, continuando a letra D. Ele perdoou ao amigo. A letra E, né? Perdão. As alternativas E, F e G também utilizam o mesmo verbo, que é o verbo perdoar. Então, vamos lembrar. Perdoar. Quem perdoa, perdoa algo, perdoa alguém ou perdoa algo a alguém. Eu posso perdoar o Mateus, eu posso perdoar a dívida ou eu posso perdoar ao Mateus a dívida que ele tem comigo. Observem que eu tenho complementos diferentes, eu tenho contextos diferentes. Então, a letra E. Ele perdoou ao amigo. Se eu parasse a frase aqui, ele perdoou. O quê? A quem? Então, quem perdoa, perdoa, nesse caso, a alguém. Então, ele perdoou ao amigo. E esse ao que aparece aqui, o azinho é uma preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Na letra F, eu tenho ele perdoou o erro ao amigo. Então, nesse caso, quem perdoa, perdoa algo, que é o erro, a alguém, que é ao amigo. Então, eu tenho 2 complementos. O primeiro complemento, que é o erro, e o segundo, que é ao amigo, com direito à preposição aqui, ó. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Letra G. Ele perdoou o erro do amigo. Ele perdoou algo. Qual foi o algo que ele perdoou? O erro do amigo. Então, agora ele é um verbo transitivo direto. Mesmo verbo, mesmo caso do pagou que a Julie comentou lá em cima. Eu estou analisando o quê? O contexto e o complemento. Ok? Perguntinha? Certinho, pessoal? Certinho?
Ok. Letra H e a letra I, eu tenho... Você tem uma pergunta, Matheus? Pode falar. Sim, aqui eu tenho uma pergunta sobre a questão da transitividade, se o verbo é transitivo direto ou indireto, depende do contexto e do Calma aí, vai complemento. devagar, vai devagar. Repete. A transitividade de cada verbo depende do complemento e do contexto, Sim, certo? Agora, se a gente mudar ambos, ou um ou outro, eles afetam diretamente o verbo, sim, porque você muda o contexto. Aí você... diretamente, e não um ao outro. Como? Eles afetam diretamente o verbo e não um ao outro. Não, afeta ao verbo e um ao outro no sentido de que o complemento também é afetado. Você afeta o verbo e o complemento, porque aí o complemento pode ou não ter preposição. Você Pode ou afeta não ter toda... preposição. Calma aí, Matheus, ouve aqui. Você afeta toda a estrutura da oração. Olha só aqui, ó, vou voltar aqui na letra E, ó. Ele perdoou ao amigo. Aqui é transitivo indireto. Se você vir aqui e tirar ao amigo por o erro, ele perdoou o erro, você afetou a transitividade, porque aqui o verbo era transitivo indireto. Aqui ele virou transitivo direto e indireto. E você afetou o complemento também, porque aqui o complemento ele tinha preposição e aqui você precisou de dois complementos. Entendeu? Então, o contexto ele vai afetar a classificação e vai afetar também a questão da regência, que é o complemento. Entendeu? Sim, entendi. Valeu. Nada. Então vamos lá, pessoal. Continuando. Ele agradeceu, verbo agradecer. Quem agradece, agradece a algo ou agradece a alguém. Na letra H, eu tenho assim: ele agradeceu os presentes que ganhou. Então, ele agradeceu o quê? Algo. Ele agradeceu alguma coisa. Nesse caso, os presentes que ganhou é o nosso complemento verbal, não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Na letra I, ele agradeceu aos amigos que compareceram à sua festa. Agora, ele não agradeceu algo, ele agradeceu a alguém. No caso, aos amigos. O azinho é uma preposição, portanto, o verbo agradeceu agora ele é um verbo transitivo indireto. Alguma pergunta? Quem tinha acertado todas aí? Quem achou bem tranquilo essa questão? Ok, que bom, pessoal. Isso aí. É uma questão de revisão. E aí eu vou retomar algo que eu já havia dito para vocês. Para entender a regência, a gente precisa ter todas as dúvidas sobre transitividade verbal sanadas. Por quê? É classificando o verbo que você vai saber da regência dele. O que é a regência, gente? O complemento. Quando você diz que ele é transitivo, você vai precisar de saber se o complemento é objeto direto, objeto indireto ou objeto direto e indireto. E aí você está analisando a regência. Na verdade, os conteúdos estão totalmente interligados, apenas os nomes que nós damos que são diferentes. Ao invés de eu dizer, vamos analisar os complementos verbais, a gente diz o quê? Regência verbal, que é o nome dado ao estudo desses complementos. Então, se não tem nenhuma dúvida, vou passar para a segunda questão. Se está tudo ok para todo mundo, segunda questão. A segunda questão é uma questão bem fácil. É uma questão para a gente estar relembrando o uso do verbo preferir. Porque eu já disse para vocês que o verbo preferir é um verbo que a gente usa muito errado. Eu digo assim, por exemplo, eu prefiro ir ao cinema do que à praia. Só que o verbo preferir, ele não pede essa comparação com os elementos do que. Você não prefere uma coisa do que outra. O certo é você preferir uma coisa a outra. Por exemplo, eu prefiro chocolate a sorvete. Eu prefiro português a matemática. Eu prefiro ir ao cinema à praia. Então, sempre lembrar que o verbo preferir é um dos verbos que nós mais erramos. Por quê? Nós fazemos a preferência usando o elemento comparativo, isso do que isso. E não é assim que funciona. Quem prefere, prefere uma coisa a
outra. E aí nós temos aqui, ó, eu prefiro o chocolate ao livro. Prefiro os cadernos verdes aos lápis azuis. Prefiro os programas de aventura aos filmes de comédia. E prefiro a praia à cidade. Observem que em todos eles nós usamos a preposição a. A preposição a, né? Prefere isso a isso. Prefiro isso a isso, ó. A também. E aqui cidade, por ser uma palavra feminina e fica uma coisa a outra, foi usado a crase. Então, nesse caso, quando você está observando o elemento de comparação, você observa que o primeiro elemento é sempre aquele preferido. Eu prefiro o chocolate ao livro. Então, ele pergunta, de acordo com a regência do verbo preferir, o que está sendo preferido? No primeiro, ele prefere o quê? O chocolate. No segundo, os cadernos verdes. No terceiro, os programas de aventura. E no último, a praia. E aí, Julia, essa pergunta você até fez na semana passada, só que a gente não vai estar utilizando as regras de crase agora. Só para você estar lembrando, eu comentei com vocês que as regras de crase a gente vai ver um pouquinho no finalzinho do 8º ano e é conteúdo do 9º ano. Então, só para a gente estar lembrando, quem prefere uma coisa a outra. Se você observar aqui, ó, livro, lápis e filmes são palavras masculinas. Palavras masculinas, elas não podem ter crase diante delas. Qual é a única exceção? É aquele pronome aqueles, que apareceu na aula passada, aqueles. Mas é uma regrinha de exceção, quando a gente estudar a crase, a gente vai estar vendo. Se você observar na letra D, eu tenho praia à cidade. Cidade é uma palavra feminina, então ela pede a preposição a. Então deveria ser, eu prefiro a. Prefiro a praia a, que já é a preposição, e cidade, que antes deveria ter um artigo. Então, para não ficar, prefiro a praia a cidade, aí você vai usar aí a crase. É só você lembrar que é por causa da palavrinha feminina que aparece aqui. Ok, Julie? Essa questão, pessoal, é uma questão assim bem fácil. É só para a gente estar relembrando o uso do verbo preferir. Então, em todos eles, nós vamos marcar as primeiras opções, porque o elemento preferido é sempre o primeiro, ó, chocolate, caderno, programa e praia. Tendo em vista os seus conhecimentos sobre a regência do verbo aspirar, explique qual é a diferença de sentido existente entre as duas frases a seguir. Naquela cidade, todos aspiravam o ar puro. Naquela cidade, todos aspiravam um ar puro. Observem que eu tenho o mesmo verbo aspirar. No primeiro caso, eu tenho aspirar funcionando como verbo transitivo indireto, porque eu tenho a preposição aqui, ó, o azinho, que funciona como preposição. No segundo caso, eu tenho aspirar funcionando como verbo transitivo direto, porque eu não tenho preposição. E por que isso aconteceu? Por que o mesmo verbo tem regência diferente? Porque no primeiro caso, o verbo aspirar está no sentido de desejar, de almejar. Por exemplo, todos almejavam, né, desejavam um ar puro. Então, nesse caso, aspirar no sentido de almejar é um verbo transitivo indireto. No segundo caso, aspirar no sentido de respirar, né? Sorver, absorver, né? Respirar um ar puro. Ele é um verbo transitivo direto. Deu para entender, pessoal? Então, por que a regência é diferente? Porque no primeiro, aspirar foi feito no sentido de almejar, desejar, e no segundo foi feito no sentido de respirar. Mateus, respondendo a sua pergunta, se você substituir, você perde a regência do verbo preferir. Você pode substituir por qualquer verbo, mas nesse caso nós estamos trabalhando com o verbo preferir. Quando você muda o verbo, você muda toda a classificação, aí já é outro contexto, ok? Nesse caso aqui, nós estamos presos na questão 2 ao verbo preferir, tá? O Mateus perguntou, pessoal, se eu mudar o verbo, se muda a regência. Vai mudar sim, porque
Você até então está usando o verbo preferir. É igual aqui, ó, eu usei o verbo aspirar. Se eu mudar o verbo, colocar um outro verbo, vai mudar a regência. Isso aí vai acontecer sim. Pessoal, essa questão 3 é uma questão importantíssima. A diferença de sentido, né, do verbo, a diferença de contexto do uso do verbo, alterou diretamente a classificação do verbo e a questão de regência. Alguém ainda não entendeu ou alguém tem dúvida nessa questão 3? Tá tudo certinho para todo mundo? Vocês sabem que eu gosto que vocês coloquem ok aí, né? Para eu saber que tá todo mundo aí, ó. Preciso saber que tá tudo ok para todo mundo. Se não estiver, pode pedir que a gente retoma e repete aí. Ok. Então, vamos lá para a questão 4. Opa, questão 4. A questão 4 também é outra questão importante, porque a questão 4 vai mostrar frases em que nós temos o uso da linguagem no nível popular ou coloquial, que é aquelas que nós usamos de forma, vamos dizer assim, errada, né? Como é o caso aqui, ó, do verbo preferir. Quando você diz assim, eu prefiro chocolate do que livro, você está usando a linguagem popular. Então, é considerada aí errado, e estou colocando errado entre aspas, para a gente lembrar que é considerado errado dentro da gramática normativa. Mas, se você for olhar no dia a dia, a gente usa para se comunicar, tá? Então, nós temos aqui várias orações. E é para a gente identificar em quais delas o verbo está usado como elemento, né, como classificação de norma popular e quais nós temos norma padrão. Então, nós vamos usar LP para a linguagem popular e NP para a norma padrão. Para isso, nós vamos ter que analisar o sentido do verbo. Alguém gostaria de estar respondendo? Alguém gostaria de explicar? Alguém gostaria de estar participando? Sim ou não? Ninguém? Ok, Julie, vamos lá então. Fala, Matheus. Oi, aqui. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão 4 que eu não sei se muitos também tiveram. Se por um acaso eu uso a norma padrão, enquanto os outros usam a linguagem popular, eu estaria me confundindo a questão de qual seria a linguagem padrão e qual seria a linguagem popular? Não, a correta é a padrão. Dentro do estudo de língua portuguesa, a correta é a padrão. Ok? Se você conversa comigo e eu digo assim, eu prefiro sorvete do que chocolate. Aí você diz, eu prefiro sorvete a chocolate. Nós estamos nos comunicando. Entretanto, a minha linguagem, ela é uma linguagem popular e a sua é uma linguagem culta. Está havendo comunicação, mas dentro das normas gramaticais, você está falando correto. Eu não. Entendeu? Entendi. Ok. Vamos, Júlia, então pode abrir o microfone aí. Tá aberto. Vai lá. Assisti o jogo ontem. Você marcou como linguagem popular ou norma padrão? Oi. Tô te ouvindo. Travou a sua imagem. Pode falar, eu tô te ouvindo. Agora voltou. A primeira eu coloquei LP. LP, linguagem popular. Por quê? Porque quem assiste a algo, né? Muito bom. Quem assiste a alguma coisa. Assistir, aí quem quiser ir anotando na sua apostila o sentido do verbo, tá? Assistir no sentido de ver, de presenciar, é um verbo transitivo indireto. Então, quem assiste a alguma coisa. Então, para quem vai acertando aí, tá? LP, porque deveria ser ao jogo. Muito bom. Letra B, Julie. Visei o cargo de monitor. O que você marcou? LP. LP também, linguagem popular. Por quê? Visa a algo. Visa. No caso, ele é ao cargo de monitor. Ok. Isso aí. Visar no sentido de almejar, desejar, também é um verbo transitivo indireto. Então, deveria ser visei
ao cargo de monitor. Certíssimo. Letra C. Prefiro muito mais ver filmes de aventura do que de suspense. LP. LP. Você até falou nessa aula. Oi? A. Você até comentou que quem prefere A. Isso aí, quem prefere uma coisa a outra. Então, deveria ser, prefiro muito mais ver filmes de aventura a de suspense. Vai fazer todas, Júlia? Ah, se não tiver mais ninguém, eu faço. Pessoal, mais alguém gostaria de estar participando? Pode ir então, Júlia. Ninguém se prontificou. Letra E. Prefiro mais suco de uva. Opa, D. Prefiro suco de laranja a refrigerante. Norma padrão. Norma padrão. Prefere uma coisa a outra. Prefiro mais suco de uva a suco de abacaxi. Norma padrão. Ok. Deixa eu ver aqui. Prefiro mais suco de... Ok. Prefiro assistir a filmes de suspense do que filmes de aventura. Linguagem popular. Linguagem popular. Quem prefere uma coisa a outra. Então, prefiro assistir a filmes de suspense a filmes de aventura. Eu já perdoei o Pedrinho. Linguagem popular. Linguagem popular, porque deveria ser como? Perdoei ao Pedrinho. Ao a Pedrinho. Ô, Júlia, tem como vai você... também? Oi? Tem como você diminuir o som aí, Vai Júlia? também? Hein, Júlia? Tem um barulho aí onde você tá. Tem como você diminuir aí? Tem, peraí. Ok? Ok, Júlia? Oi. Oi, letra G. Eu já perdoei o Pedrinho. Como deveria ficar? Eu já perdoei ao Pedrinho. Isso aí, é linguagem popular, porque quem perdoa, perdoa a alguém. Letra H. Eu nunca vou assistir ao espetáculo do eclipse do sol sem óculos escuros. Norma padrão. Isso aí, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Ó, a preposição aqui, norma padrão. Ele sempre obedece o regulamento. Linguagem popular. Linguagem popular. Deveria ser, ele sempre obedece ao regulamento. Porque quem obedece, obedece a alguma coisa. Letra J. Esqueceram de você ontem. Norma padrão. Norma padrão. Quem esquece, esquece de algo. Opa, calma aí. É a letra J. Esqueceram de você. Não, quem esquece, esquece algo. Letra J, é norma popular. Norma popular. Por quê? Deixa eu aproveitar e relembrar aqui, popular, ó. no caso. Quem esquece, esquece de algo. Não, quem esquece, esquece algo. E quem se esquece de algo. Ô, Julie, eu vou agradecer a você. Eu não tô conseguindo me concentrar por causa do barulho ali. Eu não sei se tá atrapalhando o pessoal, tá bom? Aí eu vou continuar, eu vou te agradecer, tá? Ok. Tá, obrigada, meu bem. É na rua, né? Morar na avenida. Tá. Muito obrigada, tá? Pessoal, eu vou continuar aqui. Então, olha só, vou aproveitar a letra J e K para a gente poder tirar essa dúvida. Quem esquece, esquece algo. E quem se esquece, olha o SE aí. Quem se esquece de algo. Então, eu esqueci você. No caso, é esqueceram você ontem. A letra J, ela é linguagem popular, LP. Agora, esqueceram-se de você ontem. Essa é norma padrão.
Na letra L, esqueceram você ontem. Norma padrão, que é a correção que nós fizemos para J aqui em cima. Deu para entender, pessoal? É só lembrar da regência do verbo esquecer. Quem esquece, esquece algo, mas quem se esquece de algo ou de alguma coisa. Deu para entender? Ok aí? Beleza. Então, continuando. Letra M. Lembrei-me do nome daquela atriz. Mesma coisa o verbo lembrar. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de algo. Então, o verbo lembrar e esquecer possuem essa mesma questão aí da regência. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de algo. Então, vamos lá para a letra M. Lembrei-me do nome daquela atriz. Norma padrão, porque quem se lembra, né? Lembrei-me, eu lembrei a mim mesmo, se lembra de alguma coisa. Então, norma padrão. Lembrei o nome daquela atriz. Também norma padrão. Quem lembra, lembra algo. Então, também norma padrão. Lembrei do nome daquela atriz. Errado. Isso aqui é linguagem popular. Porque quem lembra, lembra algo. A letra L, Julie, é NP. Depois eu volto e passo todas para vocês, tá? A letra L, esqueceram você ontem. É norma popular. É L mesmo que você perguntou? Esqueceram você ontem. É norma... NP é norma padrão, não é popular não. É norma padrão. Norma padrão, Julie. NP é norma padrão. Continuando, então. P. Namoro com Joaquina faz 2 anos. Ó, outro verbo que a gente costuma errar bastante. Quem namora, não namora com alguém, namora alguém. Então, não deveria ser eu namoro com Joaquina, mas eu namoro Joaquina. Esse com, ele não existe. Portanto, aqui eu tenho linguagem popular, LP. Quando ele chegou no colégio, foi conversar com a diretora. Quem chega, chega a algum lugar. Então, ele não chegou no colégio, ele chegou ao colégio. Dessa forma, eu tenho linguagem popular, tá? Quem chega, chega a algum lugar e não no lugar. Quando ele chegou à escola, agora está certinho, até um A com crase. Chega a algum lugar e o azinho que aparece antes de escola, que é palavra feminina, então A com crase. Então, aqui eu tenho norma padrão. Assistir um filme de terror. Linguagem popular, porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, aqui está errado. Deveria ser assistir a um filme de terror. Letra T. Assistir o ensaio da peça ontem. Linguagem popular também, porque ele viu o ensaio da peça. Então, deveria ser assistir ao ensaio da peça ontem. Ele pagou o empregado ontem. Ele é linguagem popular, porque deveria ser ele pagou a alguém. Então, deveria ser ele pagou ao empregado. E ele pagou ao empregado, que é a nossa correta norma padrão. Prestar atenção aí, porque às vezes a gente confunde lá em cima por esse LP e NP. LP ele usou para a linguagem popular e NP para a norma padrão. Eu vou repetir como ficou aí, tá? Letra A, LP. Letra B, LP. Letra C, LP. Letra D, NP. Letra E, letra F e letra G, LP. Letra H, NP. Letra I e letra J, LP. Letra K, L, M e N, NP. Letra O, P e Q, LP. Letra R, NP.
Letras S, T e U, L, P. E letra V, N, P. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém se perdeu aí ou está tudo ok? Então, você pega o seu marca-texto e circula esta questão 4 para vocês estudarem bastante essa questão aí, tá? Letra E, quem perguntou é LP. Letra E, LP. Ok, pessoal? Destaca aí para vocês estudarem bastante essa questão aí. Ok, vamos dar continuidade, então. Questão 5. Verbos como avisar, comunicar e informar são transitivos direto. Opa, deixa eu voltar aí um pouquinho. Julie, qual é? Você está querendo a primeira? A letra A? Letra A, Julie? L, P. Letra E? Letra E é LP. LP, Julie. Letra E, linguagem popular. Ah, não, desculpa. NP, perdão. NP, eu que olhei errado. Pessoal, acerta aí então se eu falei errado. A letra E, a resposta é NP. Tá bom? NP. Ué, gente, por que vai inspirar? Já deu tempo? Nós temos mais 5 minutos? Questão 7. Tô entendendo nada, hein? Questão 5. Verbos como avisar, comunicar e informar são transitivos diretos e indiretos. Assinale as frases em que ocorreu o uso inadequado desses verbos. Nós usamos aí, é porque eu abri uns 5 minutinhos antes, né? Questão 5, Emily. Nós vamos assinalar como errados. Letra A, B e D de dado, tá bom? E eu já vou explicar o porquê. Estão erradas as letras A, B e D de dado. Letra A. Avisei ao professor de que eu não havia estudado a matéria. Quem avisa, avisa algo a alguém. Então, eu avisei alguém, desculpa. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Então, eu avisei o professor e não ao professor. Aqui está o erro, ó. Quem avisa, avisa algo ou avisa alguém. Ele sempre será um verbo transitivo direto, ok? Na letra B, informei ao diretor. Quem informa, informa algo a alguém. E na letra D, informei-lhe que ele não havia conseguido. Esse é o erro. Pessoal, eu volto nessa questão na sexta-feira, tá bom? Porque eu tô com medo de a gente não conseguir concluir. E a gente termina isso aí na sexta. Só um momentinho.